Olá, estudantes da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Ana Paula e vou acompanhar vocês em mais uma aula de História. Hoje, nós daremos continuidade ao tema da cidadania, tema que tem nos acompanhado nas aulas anteriores. E continuando com o foco nos direitos e deveres do cidadão. Esses direitos que foram garantidos na Constituição Federal de 1988. Vamos retomar um pouquinho do que nós vimos na última aula? Na última aula, nós vimos um pouco a respeito do voto, de como foi a história do voto no Brasil, como devemos votar e qual a periodicidade que nós devemos votar. Foi um tema bastante importante, visto que as eleições são uma forma de garantir o cidadão de participar do processo democrático da escolha dos seus governantes. Hoje, nós iremos trabalhar sobre um outro direito que é muito importante e que também foi garantido a partir da Constituição Federal de 1988, que é o direito à educação. Então, o tema da aula de hoje será Educação, nosso direito. Primeiramente, eu vou perguntar para vocês, para ver como é que vocês estão entendendo a respeito da escola de vocês, como vocês entendem a educação. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte: a escola que você estuda será que ela é uma escola pública, como está escrito ali no quadradinho verde, ou ela é uma escola particular, como está escrito no quadradinho laranja? A escola pública é aquela escola em que os estudantes não precisam pagar, que ela é destinada à população em geral, né? É mantida pelos governantes, tanto pelo governo municipal, ou o governo estadual, ou então o governo federal. Na verdade, nós já pagamos essa escola quando nós pagamos os nossos impostos. Então, ela é garantida de forma gratuita ao cidadão, justamente porque o cidadão já paga os seus impostos. Já a escola particular, ela é conduzida e administrada por um grupo privado, um grupo de um dono, né? Então, é necessário que o estudante pague para estar naquela escola. Geralmente, quem estuda aqui na rede municipal, estuda então na rede pública. Vamos para a próxima? Agora eu tenho mais uma pergunta para vocês. Será que a escola que você frequenta, ela é administrada por quem? Será que ela é administrada pelo governo federal, pelo governo municipal, governo estadual ou uma pessoa ou instituição? As escolas que são administradas pelo governo federal geralmente são escolas do ensino médio ou então são as universidades federais. Já as escolas que são administradas pelo governo municipal são as escolas de 1º ao 5º ano, as escolas de educação infantil e inclusive escolas da EJA da fase 1. O governo estadual, as escolas que são administradas pelo governo estadual geralmente são as escolas do 5º ao 9º ano, ensino médio, né? E elas são administradas pelo governo do estado. E as escolas que são administradas por uma pessoa ou uma instituição são as escolas particulares, aquelas escolas que eu comentei com vocês que são pagas, né? As escolas municipais são as escolas que geralmente estão oferecendo essa aula de Curitiba, né? As aulas que nós estamos veiculando através desse canal. Agora, vou perguntar uma pergunta bastante importante para você. Vamos ver se você vai conseguir me responder. Você sabe quem é que tem o direito a estudar? Será que são apenas as crianças que têm direito à escola, a frequentar o espaço da sala de aula? Será que são apenas os jovens? Será que os idosos também têm direito a estudar? E os adultos? Será que podem frequentar as escolas? Ou será que somente mulheres podem frequentar ou somente homens? Será que durante todo o período da história do Brasil, todas essas pessoas que eu mostrei aqui para vocês nessas imagens puderam e tiveram acesso à educação?
Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora que fala um pouquinho do que a Constituição Federal garante à sociedade quanto à educação e quanto à oferta da educação para todo esse público. Vamos lá? Essa é a Bia. Depois de muito empenho e dedicação, ela conseguiu se formar na universidade. Seus pais estão emocionados com essa conquista. Eles nunca concluíram os estudos. Porém, um fato quase mudou essa história. Bia ainda estava no ensino fundamental quando seus pais foram procurar emprego em uma outra cidade. O que parecia ser um novo começo para a família se tornou um período de dificuldades. Bia precisava voltar aos estudos. Assim, seus pais foram procurar uma nova escola para ela. Porém, tiveram uma triste surpresa. A única escola pública disponível não tinha vagas. Seus pais ficaram muito preocupados. Eles não tinham dinheiro para pagar um colégio privado e não queriam que Bia interrompesse seus estudos. Eles não sabiam o que fazer. Um dia, ao chegar no seu novo trabalho, o pai da Bia contou a situação para Pedro, o dono da farmácia. Depois de ouvir a história, Pedro o aconselhou a ir às autoridades competentes e exigir uma vaga para a menina. A educação é uma obrigação do Estado. Foi assim que Bia conseguiu sua vaga na nova escola e voltar aos estudos. Bia só chegou à universidade porque desde bebê, quando ficava em uma creche, até se formar no ensino superior, sempre estudou em escolas públicas e gratuitas. Seus pais não tiveram a mesma sorte. Eles largaram a escola no ensino médio. Por que Bia teve mais oportunidades que seus pais? O que possibilitou essas mudanças? A Constituição de 88. Quer ver? Bia concluiu todo o ensino básico e o superior em instituições públicas e gratuitas, porque essa foi uma das principais inovações trazidas pela Constituição de 88. A vaga na nova escola também foi a nossa lei maior que garantiu esse direito. E mesmo com a mudança, Bia continuou a estudar assuntos iguais aos que aprendia na escola antiga. Outra novidade: desde 1934, o direito à educação aparece em nossas constituições. Ainda existem obstáculos para melhores resultados, porém, esse direito vem sendo aperfeiçoado ao longo dos tempos. Na atual Constituição, a educação ganhou força e alcance, inclusive em áreas voltadas para os serviços do Estado. Um bom exemplo disso são as escolas de governo, criadas para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, onde também são desenvolvidos programas de educação para a cidadania, voltados para o público em geral. Todas essas novidades são relacionadas aos objetivos da educação, definidos pela nossa lei maior: desenvolver o indivíduo, mas também desenvolver o coletivo, o social. Hoje os pais da Bia voltaram a estudar, pois a Constituição de 88 também garante ensino gratuito para os adultos que não puderam frequentar a escola na idade própria. Sempre é tempo de aprender, né? E aí, estudante, o que achou desse vídeo? É uma história bastante importante, né? Porque ela mostra para nós a importância da educação gratuita para todo cidadão. A partir desse vídeo, nós conseguimos ver a importância da lei e da Constituição Federal de forma a assegurar que todos os cidadãos tenham acesso à educação de qualidade, gratuita, e que essa educação pode promover a mudança social na família de vários cidadãos. Para você, será que esse direito está fazendo a diferença? O direito à educação faz a diferença na sua vida? Será que você teve essa possibilidade que essa menina do vídeo também teve? Você teve a possibilidade de estudar desde criança? Você teve a possibilidade de estar dentro da escola em todos os períodos da sua vida?
Talvez antes a sua possibilidade de estar na escola não foi garantida. Mas, de acordo com a lei, você, estudante da EJA, tem direito de frequentar a escola, e uma escola com qualidade. Agora eu vou mostrar para vocês o que a Constituição Federal fala a respeito da educação. Vamos conferir na imagem? Segundo o artigo 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse artigo é bastante importante porque é a partir dele que a Constituição garante que todo cidadão tem direito a frequentar a escola, entendendo que a escola é o local que vai preparar esse cidadão para o exercício da cidadania e para a sua qualificação para o trabalho. É a partir da escola que a vida dessas pessoas é modificada. É a partir da escola que esse cidadão pode pensar num futuro melhor para a sua família e para a sua sociedade. Agora, vou mostrar uma outra parte da Constituição que é bastante importante, que fala como deve ser essa oferta da educação para a sociedade. Vamos lá? O artigo 206 fala que o ensino tem que ser ministrado com base nos seguintes princípios: o da igualdade, entendendo que todos os estudantes devem permanecer na escola e devem ter acesso igualitário dentro da escola. A educação também deve ser baseada no princípio da liberdade, entendendo que os professores e estudantes têm direito de aprender, de ensinar, de pesquisar. Eles têm uma liberdade de pensamento, que por um período da história, esse pensamento e essa liberdade foram proibidos. Em determinado momento da história, não se podia ensinar todos os conteúdos que são previstos hoje em dia. Existia um período de cerceamento dessa liberdade. A escola também o ensino deve ser ministrado com base no pluralismo de ideias. Não existe apenas uma concepção correta, não existe apenas uma linha, uma vertente, uma linha de pensamento que seja o certo, o correto. A escola é o espaço de pesquisa, de debate, de construção do pensamento. Outro princípio bastante importante que traz essa lei é a gratuidade, que a escola deve ser ofertada de forma gratuita para todo cidadão, entendendo que é dever do governo oferecer esse direito a todas as pessoas. É também um princípio a valorização desses profissionais que estão dando aula. Então, a lei garante que os profissionais, os professores, todos que trabalham na escola e na área de ensino e educação, devem ter um plano de carreira, devem ser valorizados, devem ter a sua titulação garantida. Então, é algo bastante importante nessa lei. Outro princípio que é muito importante é da gestão democrática, entendendo que todos devem participar do andamento e das decisões que acontecem dentro da escola. Não é somente o diretor que deve decidir como a escola deve andar, mas toda a comunidade. Por isso é importante que o cidadão participe das reuniões escolares, dos conselhos que vão deliberar sobre o que fazer na escola ou não. E, por fim, o último princípio que esse artigo 206 garante é o princípio da garantia de padrão de qualidade das escolas. Não adianta apenas o estudante estar na escola, estar matriculado e não receber uma oferta de educação de qualidade. Esse estudante tem que estar na escola e receber o melhor da educação. Ele tem que, a partir da escola, a partir do que foi ensinado, promover melhorias no seu futuro. Então, a escola tem que garantir e o governo tem que garantir que essa educação seja, sim, de qualidade. Agora, vou ler mais um pedacinho da Constituição que vai mostrar uma parte de dever do Estado e uma parte do direito do cidadão. Vamos lá?
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Esse é um direito que o cidadão tem, de ter uma educação de qualidade, tanto na educação básica, lá dos 4 aos 17 anos, como também as pessoas que não tiveram acesso à educação na idade correta, que geralmente é o caso dos estudantes da EJA. Então, você, estudante, também tem direito a receber a educação de qualidade e permanecer nas escolas de forma gratuita. Mas esse artigo também mostra um dever, que fala o seguinte: compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Além de ser um dever do Estado ofertar e fazer com que esses alunos permaneçam na escola, também é um dever da família acompanhar tanto a frequência como o rendimento dos estudantes. É importante que os pais saibam se seus filhos estão frequentando a escola, se eles estão aprendendo, acompanhar junto à escola, junto ao professor, junto à equipe pedagógica, esse estudante, trazendo possibilidades de que esse estudante continue aprendendo sempre. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Qual será a importância da escola para o indivíduo e para a sociedade? Eu vou querer que você responda isso para mim. Então, por isso, agora, pegue seu caderno, anote a disciplina de hoje, que é História, a data que você está assistindo essa aula e o tema da nossa aula, que é Direito à Educação. E logo abaixo, responda para mim, por que você acha que a escola é tão importante para os indivíduos e para a sociedade? Vamos lá?
E aí, estudante? Registrou o porquê que a escola é tão importante para a nossa sociedade, para os indivíduos, para os cidadãos? Mas será que essa oportunidade e esse direito de frequentar a escola foi sempre assim? Vamos ver? Eu vou mostrar para vocês como era a educação em outros períodos, com outros povos. Então vamos acompanhar agora o slide. A educação egípcia em outros tempos. Essa imagem mostra para vocês alguns meninos ali estudando. Olha o material que eles estão utilizando. É um material bastante diferente. Esse material que eles estão utilizando era uma madeira. Ela era coberta por gesso, né? E eles utilizavam uma espécie de caneta que na verdade se chamava caniço. Esse caniço eles molhavam na tinta para poder escrever nessa madeira. Lá na sociedade egípcia, somente os meninos podiam estudar a partir dos 10 anos de idade. E eles iam para a escola apenas para ler, para escrever e para aprender a contar. Já as meninas, nesse período, ficavam em casa, acompanhando suas mães nos serviços de casa, nas tarefas domésticas, e a elas não era dado o direito de aprender a ler e a escrever. Isso não era muito legal, né? Agora, eu vou mostrar para vocês um outro povo que ficava lá na Roma Antiga. Nesse período, somente quem tinha dinheiro podia frequentar a escola. Geralmente, as pessoas mais ricas, de classes mais privilegiadas, é quem pagavam os estudos para essas crianças, né? E o professor geralmente dava aulas mais individualizadas. Olhem ali na imagem, apenas 2 ou 3 crianças, né? Porque essa educação não era ofertada para toda a sociedade. As meninas, novamente, somente ficavam em casa, aprendendo os serviços domésticos. Nesse período também elas aprendiam a cozinhar e a bordar. Os meninos, a partir dos 13 anos, também eram preparados para o serviço militar, para uma vida militar. Então, era uma educação bastante diferente. Agora, vou mostrar para vocês um pouco da educação dos astecas. Essa comunidade tem um nome um pouco diferente, mas conforme vocês podem ver ali no mapa, essa região fica ali perto da área do México. Aqui tem as pirâmides, né? O México fica ali nessa área onde tem a pirâmide da Lua, né? Tem uma imagem ali desse local. E nesse período, essa sociedade, esses astecas, né? As crianças geralmente aprendiam apenas com os seus pais. Os meninos aprendiam a profissão que o pai exercia e também aprendiam a pescar. As meninas acompanhavam as mães no serviço doméstico e também aprendiam a fiar e a tecer a lã. A elas ainda não era dada a oportunidade de estudar, de ler, de escrever, de contar. Isso, a princípio, era somente para os meninos. Nessa época, uma curiosidade bastante importante é que era uma época bastante rígida. E os estudantes tinham alguns castigos. Quem não se comportava, eles eram feridos com espinhos. Ou então, eles tinham que ficar perto de fogueiras com ramos de pimenta para arder os olhos. Bastante diferente dos dias de hoje, não é verdade?
Agora, vou mostrar para vocês a educação de um povo chamado Incas. Esse povo ficava aqui, como vocês podem ver no mapa, aqui na América do Sul, perto da Bolívia, do Peru, do Equador, ali perto da região do Machu Picchu, que tem aqui a imagem dessas montanhas bem bonitas, que fica no Peru. Esse povo, ela tinha uma educação separada. Os nobres, né, as pessoas que tinham um pouco mais de condições, poderiam frequentar as escolas. Já as pessoas da camada mais popular, elas aprendiam em casa, com as famílias. As meninas, além dos trabalhos domésticos, também tinham que cuidar dos irmãos mais novos. E os meninos, eles eram ensinados a caçar, a pescar, a defender a sua comunidade. Então, eles tinham bastante exercícios físicos para que eles ficassem mais fortes. Também bastante diferente do que é a educação de hoje, não é verdade? Como nós pudemos ver, todas essas comunidades que nós estudamos um pouquinho agora, separavam a educação das meninas e dos meninos. Por um tempo, as meninas não tiveram acesso à escola. Mas, durante o século XIX, ocorreu uma mudança, principalmente lá na Europa. A educação no tempo das primeiras fábricas. Nesse período, a escola atendia tanto meninos e meninas, mas ela separava esses estudantes por classes sociais. Os mais ricos aprendiam a ser chefes, donos de empresa. Já as camadas mais populares aprendiam a ser trabalhadores dentro das fábricas, porque era um período que estavam existindo, que estavam criando muitas fábricas, era um período de bastante produção. Então, eles precisavam que essa camada mais popular fosse formada para aprender as tarefas dessas fábricas, né, para trabalhar nessa produção. Então, a partir dessa época, as meninas puderam e garantiram esse direito de estudar, mas se ela fosse de uma camada popular mais rica, mais privilegiada, ela aprenderia a ser dona, a ser a construir uma empresa, a gerir uma empresa. Mas se ela fosse de uma camada popular, ela teria que aprender a fazer trabalhos mais manuais, que fossem atender às necessidades das fábricas da época. Agora, vou mostrar para vocês um vídeo sobre as 5 mudanças nas escolas do Brasil, desde o século XX até hoje. Vamos lá? A história da educação brasileira já passou por diversos momentos difíceis e de intensas lutas para conseguir realizar mudanças nas escolas do país. No período da colonização, o Brasil era totalmente dependente de outras potências, principalmente quando se falava do ensino de educação. Por isso, tivemos várias influências, como o ensino francês. Os jesuítas sabiam que não seria possível converter os índios à fé se não fosse pelo aprendizado da leitura e da escrita. Assim, a educação passou pelo Império, pelo início da República, pela ditadura militar, até chegarmos ao modelo atual. Da palmatória até os tablets, conheça as 5 mudanças nas escolas do Brasil desde o século XX até hoje. Número 1. Nos tempos de nossos avós. No início do século XX, as escolas tinham métodos de ensino bastante rigorosos e a maioria dos estudantes faziam parte da elite brasileira. Qualquer outra criança ou jovem que fosse de classe baixa não tinha condições de estudar. Os estudantes sofriam grandes pressões em sala de aula quando não conseguiam aprender alguma disciplina. Além disso, os professores podiam castigá-los de várias formas, fosse por mau comportamento, quando alguém não fazia lição de casa, quando brigavam com os amigos ou sujavam as roupas. A palmatória era um instrumento usado para bater na palma das mãos desses alunos, e eles ficavam com as mãos machucadas e cheias de bolhas de sangue.
Outro método de castigo era colocar os alunos de joelhos dobrados em cima de feijões ou milhos, o que era extremamente doloroso. Puxões de orelha também eram comuns na época. No Reino Unido, esse tipo de punição corporal foi banida em todas as escolas no final dos anos 90. No Brasil, o uso da palmatória se tornou crime nos anos 70. Número 2. Durante a ditadura militar. O período da ditadura militar durou 21 anos. Nessa época, as escolas eram um alvo do governo como forma de controle e espaço para doutrinar crianças, jovens e adultos. Quem tentasse contrariar ou intervir em relação aos comandos e interesses políticos era castigado severamente. Durante esse governo, a vida cultural e intelectual dos brasileiros foi silenciada, pois vários livros, filmes, peças de teatro e músicas foram censurados e proibidos. De acordo com o jornalista e escritor Zuenir Ventura, durante os 10 anos de vigência do AI-5, mais de 500 filmes, 450 peças, 200 livros e 500 letras de música sofreram veto. Para ter certeza de que ninguém estava burlando as regras ou falando mal do governo, as escolas tinham escutas nas paredes. O ensino era organizado da seguinte forma. Começava pelo pré-primário, que era o maternal e jardim de infância. Depois o primário, com duração de 4 anos. E por último, o médio, com 7 ou 8 anos de estudo. Essa última fase era dividida em ginasial e colegial. Um dos materiais escolares mais utilizados eram caneta de madeira com pena metálica, uma cartilha de alfabetização chamada Caminho Suave e o livro Desenhocop. Era uma febre, pois ajudava os alunos a fazer desenhos escolares como mapas, partes do corpo humano e animais. Tinham os moldes ali prontinhos. Era o mais próximo do tecnológico que as crianças tinham nos anos 70. Número 3. A melhor parte dos anos 90. Para quem estudou nos anos 90, talvez agora vai sentir aí uma pontinha de nostalgia. Nessa época, os trabalhos eram feitos à mão, em folhas de papel ao maço e com pauta. As apresentações eram feitas em cartolinas coloridas e para fazer as pesquisas não tinha Google não, viu? A salvação era a Enciclopédia Barça e a biblioteca do colégio. Também era comum os professores de língua portuguesa mandarem os estudantes lerem uma coleção de livros chamada Vagalume e também a coleção Os Caras, do autor Pedro Bandeira. Como ainda não existiam as redes sociais, era comum os alunos trocarem bilhetinhos entre os colegas, bater tazo na hora do recreio ou brincar de elástico. Outra coisa que era muito divertida, os caderninhos com várias perguntas curiosas e instigantes que você podia responder anonimamente. Quem por aí lembra disso? No final do século XX, o relacionamento entre professor e aluno se tornou maior. Porém, a forma como as disciplinas eram ensinadas deixava os alunos cada vez mais desmotivados e impacientes. Esses foram um dos primeiros sinais para mostrar que os alunos queriam novas formas de aprender e já estava passando da hora das mudanças chegarem. A chegada da tecnologia foi um fator de extrema influência para isso. Número 4. Tecnologia na sala de aula. O século XXI é marcado pelas descobertas científicas e pelo boom da tecnologia em nossa sociedade. Isso também atingiu as salas de aula em todo o país. Só que ainda é muito difícil os professores se adaptarem com o mundo da web, já que a maioria ainda está acostumada com o método de explicar um conteúdo por 2 horas seguidas, sem o apoio da tecnologia como forma dinâmica de ensinar os alunos. Por isso, é possível ver tantos jovens publicando pela web o inconformismo e impaciência com os professores. Só que existem casos bem desagradáveis de professores que já pegaram seus alunos falando mal deles pelas redes sociais. Por exemplo, um garoto nos Estados Unidos publicou em seu Twitter o seguinte: "Te odeio, Sr. Torrance. Você disse que a prova era na quarta. Então nos dê na quarta, não na terça. Hashtag você precisa de um calendário. Hashtag vai se ferrar."
O professor tirou um print desse tweet e colocou como papel de parede de seu computador para mostrar em uma projeção na sala de aula e envergonhar esse aluno. O novo lema dos professores do século XXI é a seguinte frase: é preciso olhar para frente antes que fiquemos para trás. Número 5. As escolas de hoje. Apesar de várias mudanças positivas já terem acontecido em nosso país, a educação básica ainda é um ponto de baixíssimo investimento pelo governo. Na Europa, o investimento anual da educação costuma ser, em média, 5,5 mil dólares por aluno e nos Estados Unidos, 9 mil dólares. Sabe quanto é investido aqui no Brasil por aluno anualmente? Uma média de R$2.000. Em uma entrevista realizada com o integrante do Conselho Nacional de Educação, Mozart Neves Ramos, o ensino médio brasileiro é exaustivo por causa do excesso de disciplinas. Por isso, apenas 11% dos alunos aprendem o que seria esperado em matemática e em português, apenas 25%. Esse método de ensino não dialoga mais com o mundo dos jovens e, por isso, 40% dos alunos que desistem de estudar fazem isso porque se sentem desmotivados. Mozart Ramos afirmou em sua entrevista que, atualmente, temos uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. E aí, concorda com isso? Uma coisa não podemos negar: a educação é muito importante para qualquer nação e o ideal é que fosse mais valorizada. Até o próximo vídeo, te espero. E aí, estudante? Muito legal esse vídeo, né? Nele nós pudemos ver como a educação modificou ao longo dos tempos. Os materiais escolares mudaram, os uniformes mudaram, a forma de resolver os conflitos da escola mudaram. Na próxima aula nós vamos ver um pouquinho mais sobre essas mudanças desses materiais, que é bastante interessante, eu tenho certeza que vocês vão contribuir bastante. Agora, vamos para a hora da atividade. Eu vou pedir para que vocês registrem no caderno de vocês a resposta para a seguinte pergunta. Em sua opinião, o que mais se modificou ao longo dos tempos nas escolas? A partir de tudo isso que a gente viu, daqueles povoados antigos, a partir do vídeo que a gente assistiu, o que você acha que mais mudou dentro das escolas? Eu vou deixar um tempo para você responder. Vamos lá?
aí, conseguiu responder? Se você quiser mandar para sua professora, para que depois ela encaminhe para a gente e nós possamos discutir a respeito da sua resposta para a próxima aula, eu vou ficar bem feliz. Então, eu aguardo vocês na semana que vem para nós darmos continuidade a essa aula sobre as escolas de antigamente, sobre os materiais de antigamente. Conto com vocês, ok? Até mais! Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2, o autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender? Jeito número 3, a dancinha sincronizada. Esse é só para quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. Jeito número 4, o jeito que você inventar. Vale qualquer coisa, vale tudo junto. Vale soltar a imaginação, só não vale tocar, tirar a máscara ou chegar perto. Por mais que você goste muito do seu amigo, é preciso manter o distanciamento. Ou seja, fique sempre a 4 passos bem grandões dele. Ficamos combinados? Então, até mais!